É uma alegria estar de volta aqui para mais um episódio do Correlê, do nosso podcast, né? Nos últimos episódios eu tive convidados muito especiais, foram experiências muito ricas, acredito que não somente para mim, mas para você também. E hoje eu não tenho convidados, mas não significa que eu estou sozinho, porque eu me sinto na sala de casa com você, como se você estivesse sentado no sofá da minha casa e a gente conversando. É diferente dos espaços que eu geralmente ocupo, onde eu estou investido de uma certa representatividade institucional, pastoral. Eu aqui me sinto falando o que eu penso, coisas que em determinados outros ambientes não convém, porque os ambientes não são propícios para isso, não são próprios para isso. Mas aqui o Correlê eu me sinto na sala de casa tendo a sua companhia. E é muito bom estar aqui podendo falar livremente, podendo expressar o meu pensamento, o meu entendimento, a percepção que eu tenho das coisas. E para esse episódio eu trago meu coração muito angustiado, muito amargurado com essa escalada de violência nas relações pessoais. Eu fiquei muito chocado com esse assassinato do tesoureiro do PT lá no sul, em Foz do Iguaçu, o Marcelo. O sujeito está na festa de aniversário dele, com a família dele, com a filhinha dele pequena, e entra alguém atirando, entra alguém com uma arma na mão, atirando e matando, assassinando, né, o próprio aniversariante. Quer dizer, isso é muito absurdo, mas não é surpreendente, porque isso vem acontecendo já. Eu diria que esse episódio aqui, para mim, começa em 2018. Em 2018 eu fiz uma declaração exatamente do púlpito da minha igreja, a Igreja Batista de Água Branca, uma declaração que gerou muito conflito e eu tive que administrar muitas reações, quando eu disse que a candidatura de Jair Bolsonaro, sendo aceita, acolhida, inclusive por pastores e lideranças evangélicas cristãs, eu estava inconformado e indignado como os meus colegas pastores haviam acolhido a candidatura de Jair Bolsonaro diante de todas as declarações que ele havia feito sobre tortura, sobre matar pessoas. Eu disse naquela ocasião que haviam soltado os monstros. Soltaram os monstros. Eu disse isso em 2018. E eu estou vendo seres humanos praticando monstruosidades, né? Não são monstros, porque quando a gente qualifica e classifica alguém como monstro, a gente meio que desresponsabiliza esse ser humano que age monstruosamente. De uns tempos para cá, uma cultura chegou ao nosso país, uma cultura de morte, uma cultura bélica, uma potestade de morte ronda o nosso Brasil. Então eu quero dar para você alguns fatos. Por exemplo, o número de pessoas com licenças para armas de fogo disparou no governo Bolsonaro e registrou um aumento de 473% em 4 anos. Então, por exemplo, em 2018 eram 117 mil registros ativos para caçadores, atiradores e colecionadores, os chamados CACs. Então, em 2018, eram 117 mil. Em 2019, o número saltou para 197 mil. E hoje, são 673 mil. Então, são 673 mil registros ativos para armas de fogo. De 117 mil para 673 mil. 473% em 4 anos. E a informação assustadora é que existem mais armas de fogo nas casas das pessoas do que nas instituições do Estado. Por exemplo, na mão da polícia. Então, ali eu estava falando do número de pessoas com licenças. Agora, o número de armas registradas no Brasil disparou também. De 630 mil para 1,5 milhão, um aumento de 133% em 4 anos. Então nós temos 673 mil pessoas com 1,5 milhão de armas. E esse aumento generalizado de acesso a armas fez crescer também o número de munições comercializadas. Então foram vendidos 393 milhões de cartuchos. 393 milhões de cartuchos, uma alta de 130% em relação a 2017. Eu gostaria de saber quem lucra com isso.
Mas deve ter um sigilo de 100 anos aí protegendo essa informação também. Então, acho que vai ser difícil saber. Essas informações que eu dei, a fonte é o Exército Brasileiro, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública e o Anuário de Segurança Pública. Esses números que eu dei aí. O Instituto Datafolha fez uma pesquisa e mostrou que 69% dos entrevistados se opõem à declaração do presidente Bolsonaro. Ele costuma dizer que um povo armado jamais será escravizado. De acordo com a pesquisa, 72% rejeitam a frase "a sociedade seria mais segura se as pessoas andassem armadas para se proteger da violência". Então, essa ideia de que a população armada está mais protegida da violência, 72% dos entrevistados rejeitam. E 71% dizem discordar da ideia de que é preciso facilitar o acesso de pessoas às armas. Então, há uma política de governo de facilitar acesso à arma, mas 70% da população, de acordo com a pesquisa, discordam dessa política de governo. Por exemplo, Isabel Figueiredo, do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, ela diz que as pesquisas já mostraram que essa flexibilização do acesso às armas tem um efeito contrário, aumenta a violência e a insegurança. E ela dá 3 razões. Primeiro, porque as armas acabam agravando os conflitos cotidianos, tipo uma briga que ficaria no bate-boca acaba virando um assassinato. Se uma pessoa está armada numa briga de bar, numa briga de trânsito, se uma pessoa está armada na rua, hoje a gente diz isso, não olhe para o lado quando um sujeito dá uma fechada em você no trânsito. Não brigue, não xinga, não é nenhuma questão mais de você ser uma pessoa educada. É uma questão de você se autopreservar, porque pode ter do outro lado um sujeito armado em um mero conflito de rua, pode virar um assassinato. Então as armas agravam os conflitos cotidianos. Ter arma em casa é ocasião para disparo involuntário, criança brincando. A gente vê notícias aí de acidentes dentro de casa. Mas também suicídio e a violência doméstica. É você imaginar o que é um homem com uma arma na mão agredindo a sua esposa, agredindo a sua companheira. O que isso significa? Essa violência contra a mulher e contra a criança, contra a infância no nosso país e com esse pessoal armado, isso é muito bárbaro, isso é assustador e deve gerar indignação na gente. Porque a gente pensa assim que a arma de fogo, ela está na mão de pessoas sensatas, equilibradas, razoáveis, mas não é isso. O problema não é pessoa sensata, equilibrada e razoável. Inclusive, muitas delas, se fossem sensatas, equilibradas e razoáveis, talvez nem arma de fogo tivessem. Mas o problema são as pessoas desequilibradas, não razoáveis. Os fanáticos, como por exemplo esse cidadão que invade uma festa de aniversário e assassina uma pessoa. Agora, o terceiro fator é que a arma de fogo legal migra para a ilegalidade rapidamente. Os dados indicam que 40% das armas que as polícias apreendem são armas que tinham origem legal. Presta atenção nisso. Armas legais migram para a ilegalidade. 40% das armas apreendidas pela polícia têm origem legal. Então, comenta a Isabel Figueiredo, ela diz que é a arma do tal cidadão de bem que vai para o crime, porque ele perde ou porque é vítima de roubo. Então, assim, os institutos que tratam de pesquisas a respeito de violência urbana e essa questão de cultura armamentista e cultura de paz em oposição à cultura armamentista para controle da violência, os institutos de pesquisa, os estudiosos, os especialistas, eles dizem que isso não funciona. Colocar arma na mão da população civil não reduz a violência, pelo contrário, aumenta. Agora, o estranho é que essa cultura armamentista, além de ser intensamente incentivada pelo presidente Bolsonaro e pelo governo Bolsonaro, tem sido também incentivada por pastores, né? Por lideranças cristãs evangélicas. Eu tô rindo para não chorar, porque para mim é um contrassenso. Pastor andar armado. E são pastores e lideranças evangélicas associadas a um conservadorismo fundamentalista, né? Aliás, sobre acidente com arma de fogo, o mais grotesco que nós testemunhamos ultimamente foi o ex-ministro da Educação, um pastor presbiteriano, protagonizar o disparo acidental da sua arma no saguão de um aeroporto. Dizer, o que um pastor está embarcando com uma arma de fogo na pasta? Ele vai embarcar no avião com uma arma de fogo na pasta?
O que um pastor anda armado? Eu não consigo entender esse negócio. Agora imagina, eu já falei isso, imagina se fosse um homem preto no saguão do aeroporto tendo a sua arma disparada acidentalmente. O que teria acontecido? Mas foi um pastor presbiteriano, um homem branco, ministro da educação, então ficou por isso mesmo. Agora, absurdo dos absurdos foi o vídeo que eu vi, não sei se você viu, a deputada do Partido Republicano do estado do Colorado, nos Estados Unidos, Lauren Boebert. Ela disse que Jesus Cristo poderia ter sobrevivido à morte caso tivesse rifle de assalto. Assim, é muito grotesco isso. Olha o que ela falou. Gostam de dizer que Cristo não precisava de uma AR-15. Mas quantos destes vocês acham que ele teria? Bom, ele não teve o suficiente para impedir que o seu governo o matasse. Quer dizer, ela está dizendo que se Jesus tivesse uma AR-15, ele não teria sido crucificado. Não, e ela está dizendo isso como se dissesse que Jesus deveria ter uma AR-15. Eu não sei de onde a pessoa tira isso. Nem lê a Bíblia, deve ler. É porque tem um contrassenso absurdo aí. Outro vídeo que eu vejo circulando aí na internet, que eu assisti, é um grupo de pastores evangélicos respondendo se um cristão deve possuir arma de fogo. Um dos pastores, também presbiteriano conservador, ele diz o seguinte: eu não ando armado porque no Brasil tem leis que restringem. Mas se eu morasse nos Estados Unidos, num daqueles estados que permite, eu estaria com uma .50 na cintura. E se entrasse um cara na minha casa e a minha família estivesse ameaçada, eu atiraria no meio dos olhos. E ele cita um versículo bíblico. Se entrar um ladrão na sua casa à noite e você o matar, você não será culpado. Ele cita a Bíblia para justificar a sua postura. Então ele conclui dizendo: se for para defender a minha família, eu atiro para matar mesmo. E o auditório dá risada. Claro, existe toda uma argumentação, né? Mas a argumentação por argumentação, eu prefiro outra. Maimônides, que é a maior autoridade do judaísmo medieval, ele faz uma comparação entre a legislação dos gregos e a cultura e a tradição judaica. Entre os gregos, por exemplo, se uma vítima de um assassinato, antes de morrer, perdoasse o seu assassino, imagina, o cara tomou o tiro e ali, antes de morrer, agonizando no chão, ele diz que perdoa o seu assassino. Se ele fizesse isso, na cultura grega, a vingança e a punição do Estado deveriam ser interrompidas. O Estado não poderia agir contra um assassino perdoado pela sua vítima antes de morrer. E o Maimônides diz que no judaísmo não é assim, não. Por quê? Porque a vida de um ser humano pertence a Deus, não pertence nem ao próprio ser humano que tem a vida. A vida que ele tem porque Deus a deu. Deus lhe deu vida, por isso que ele está vivo. Então, a vida de um ser humano pertence a Deus. E somente Deus pode perdoar um assassino. E a vida de um ser humano pertence a Deus porque todo homem é criado à imagem e semelhança de Deus. Então, tirar a vida de um homem é subtrair a imagem e semelhança de Deus. Veja que impressionante essa compreensão de Maimônides. Então, quando o pastor cita Êxodo 22 para dizer que se um ladrão entrar na sua casa de noite você pode matar e está tudo bem, o Maimônides diz o seguinte: tem o Gênesis 9, não tem só Êxodo 22, tem Gênesis 9. Quando a Bíblia Sagrada diz, ou palavra de Deus: a cada um pedirei contas da vida do seu próximo. Quem derramar sangue do homem, pelo homem seu sangue será derramado, porque a imagem de Deus foi o homem criado. Quer dizer, a vida está na mão de Deus. E tirar a vida de um homem é algo que coloca esse ser humano sob o justo juízo apenas de Deus. Isso é sério demais para a gente ficar falando que se entrar um ladrão em casa a gente vai atirar no meio dos olhos dele. Quer dizer, não consigo lidar com isso, né? Agora, você quer mais absurdo? A igreja faz uma rifa de fuzil. Presta atenção nisso. A igreja, o nome da igreja, inclusive, é Igreja Evangélica Povo da Cruz. Olha isso, Igreja Evangélica Povo da Cruz, no estado do Espírito Santo. Fez uma rifa de uma espingarda calibre 12. E o pastor disse que a renda da rifa seria usada para investir no ministério infantil. É uma coisa grotesca atrás de... É um abismo chama outro abismo, né? E registre-se que rifar armas e rifar munição é proibido por decreto federal. É proibido. Então, olha o que o pastor da igreja disse no vídeo da mídia social da igreja dele. Abre aspas. Muitas pessoas não conseguem compreender essa mentalidade. Nós respeitamos os pensamentos contrários. Não temos problema com isso, porque o armamento é para o cidadão de bem, seja ele ímpio ou cristão. Nós incentivamos a todo homem de bem que tenha uma arma para a defesa da sua família.
Aquele que nega e negligencia a defesa da sua família não pode ser chamado de homem. Então, na visão desse pastor, se eu não tenho uma arma dentro da minha casa, se eu não tenho uma arma para defender minha família, eu não posso ser chamado de homem. Ele diz, essa arma não vai ser para bandido, porque bandido não pode ter arma. Não tem direito à arma, diz ele. Essa arma será justamente para que o cidadão de bem possa se defender dos bandidos. Então, esse é o mantra da cultura armamentista norte-americana. Cidadão de bem defendendo a família, defendendo propriedade privada à bala, e matar no quintal não é crime. Isso aí é o mantra norte-americano. Então, eu quero oferecer para você, a partir de agora, depois de ter citado estas argumentações ou essas considerações, eu quero oferecer para você uma das minhas fontes mais privilegiadas. As pessoas me perguntam, Ed, o que você lê? Quem você ouve? Então, uma das minhas fontes mais privilegiadas nas minhas leituras é Brian Zahnd. Ele é pastor no estado de Missouri, nos Estados Unidos. E a igreja dele é a igreja Word of Life. O Brian Zahnd tem um artigo que o título é Chega disso, porque Jesus armou e desarmou Pedro. O Brian Zahnd começa citando Lucas 22, de 47 a 51, que é justamente o momento quando Jesus está sendo preso no jardim do Getsêmani. E chega uma multidão conduzida por Judas, um dos 12 discípulos, e se aproxima de Jesus para beijar Jesus, e Jesus pergunta para ele, com um beijo, sério, com um beijo você está traindo o Filho do Homem? E quando os discípulos viram o que estava acontecendo, os discípulos disseram, Senhor, vamos lutar, nós temos espadas. E mesmo antes de esperar a resposta de Jesus, um dos discípulos, o Pedro, ele decepa a orelha de um soldado mau, romano. E Jesus responde a Pedro e repreende Pedro, dizendo, basta, chega disso, para com isso. E toca na orelha do soldado romano e cura o soldado romano. Então, o Brian Zahnd parte dessa referência bíblica e ele conta que foi falar numa conferência sobre as crenças de Jesus e o jeito de Jesus, o jeito de ser de Jesus, né? E ele diz que falava sobre violência e comentava sobre o que Jesus pensa sobre a violência e citou Gandhi. O Gandhi disse, todo mundo sabe que Jesus ensinou a não violência, exceto os cristãos. Todo mundo sabe que Jesus ensinou a não violência, exceto os cristãos. O Brian Zahnd diz, não é totalmente verdade. Nos primeiros 3 séculos, os cristãos sabiam que Jesus ensinava a não violência. Eles eram perseguidos, eles eram mortos. Os cristãos foram perseguidos dentro do Império Romano e não se organizaram para uma resistência violenta. Antes de Constantino, o texto do Antigo Testamento mais citado pelos chamados pais da igreja, que viveram ali no século II e no século III, os pais da igreja são os líderes cristãos imediatamente após a morte dos primeiros apóstolos e discípulos de Jesus. Então os pais da igreja, eles citavam Isaías capítulo 2, versículo 4, que justamente é uma profecia a respeito do reino messiânico, onde se diz que as espadas e as lanças seriam, no reino messiânico, transformadas em arados e podadeiras. As armas seriam transformadas em instrumentos de cultivo da terra. E a guerra teria fim. Então os primeiros cristãos, eles acreditavam sim que a profecia de Isaías falava de Jesus, falava do reino messiânico, um reino pacífico que seria inaugurado por Jesus. E é nesse reino pacífico que nós somos chamados a habitar com Jesus. Então, por exemplo, Mateus capítulo 4, Mateus capítulo 5, quando Jesus manda amar os inimigos, né? Então, os primeiros cristãos, eles acreditavam que a ideia do que Jesus pensa sobre violência está explícito. Ele mandou amar os inimigos, né? O teste bíblico para o amor a Deus é o amor ao próximo. E o teste maior do amor ao próximo é o amor ao inimigo, né? Aliás, amar os inimigos é uma fala de Jesus e singular na boca de Jesus. Os filósofos gregos diziam que não é para amar o inimigo, não. O Velho Testamento diz que não é para amar o inimigo, é para amar o amigo, amar o próximo, mas não o inimigo. Platão dizia que você deve fazer o bem para os seus amigos e fazer o mal para os seus inimigos. Então vem Jesus e diz, olha, tem que amar os inimigos. Ouvistes o que foi dito.
Ame o amigo e aborreça o inimigo. Eu, porém, vos digo, ame o inimigo. Isso é uma coisa que Jesus falou e só Jesus falou isso aí. Então, a ideia de que o teste bíblico do amor ao próximo é o amor ao inimigo. E você não pode amar o seu inimigo, o seu vizinho, se você tem uma arma na mão apontando na cara dele. Não dá, né? Agora, o Brian Zand, ele é bem sagaz e ele é bem hábil na maneira como ele lê a Bíblia, e mais do que isso, ele é muito hábil na maneira como ele nos ensina a Bíblia. Por isso que eu digo que ele é uma fonte privilegiada para mim. Olha o que ele diz. Jesus manda amar o inimigo, mas você não precisa concordar com Jesus. E você, inclusive, pode usar a Bíblia contra Jesus. Olha que ridículo, né? É isso mesmo. A gente pode usar a Bíblia contra Jesus. Aí o Brian Zand diz, se você quiser, diga assim para Jesus, mas a Bíblia diz... No primeiro livro de Samuel, capítulo 15, versículo 3. Ataque os seus inimigos com espada. Destrua tudo que eles têm. Não os poupe. Mate os homens, as mulheres, as crianças e os bebês. Está na Bíblia. Então, se você não quiser concordar com Jesus sobre amar os inimigos, usa a Bíblia. Usa 1 de Samuel 15, 3. E se você acha que a ideia de matar os inimigos, inclusive crianças, bebês, pessoas indefesas, você acha que isso é um exagero? Se você conhece a história dos Estados Unidos, aquela corrida pelo ouro e a conquista do Oeste, o massacre, o genocídio contra as tribos indígenas, os povos que habitavam o que hoje é Estados Unidos da América do Norte, quando os ingleses chegaram. Eu não sabia disso, mas o Brian Zand disse o seguinte, que quando os colonos ingleses em Connecticut, em 1637, assassinaram 700 índios Picot, entre eles mulheres e crianças, e roubaram, os ingleses roubaram as terras cultivadas pelos indígenas. Então, o capitão Mason, ele justificou o ataque e o massacre de 700 índios da tribo Picot, dizendo, eu fiz uma guerra conforme o rei Davi. Quando um povo cresce a tal ponto de pecar contra Deus, às vezes as escrituras declaram que mulheres e crianças devem perecer com seus pais. Tínhamos luz suficiente da palavra de Deus para os nossos procedimentos. Quer dizer, os caras invadem uma tribo, assassinam 700 pessoas, entre elas mulheres e crianças, e citam um texto bíblico. Então, se você quiser justificar a violência com a Bíblia na mão, vai com tudo. Tem 1 de Samuel. Agora, olha que interessante. O Brian Zand fala assim, a Bíblia é um livro violento, mas não é porque Deus é violento. A Bíblia é um livro violento porque nós somos violentos. Então, a matança na Bíblia, Moisés matou seus inimigos, Josué matou seus inimigos, Davi matou seus inimigos, Elias matou 400 profetas de Baal, Elias matou seus inimigos. Então não tem nenhuma novidade em dizer que existe violência na Bíblia e que homens que constam da galeria dos heróis da fé ou que são heróis bíblicos praticaram a violência e mataram seus inimigos. Então não tem nenhuma novidade disso. A solução mais antiga para o mal é matar inimigo. Isso aí a gente sempre fez. A humanidade toda, inclusive a humanidade representada na Bíblia Sagrada. A questão é que tem Jesus na Bíblia, né? Esse é o problema. Você pode ficar com Moisés, com Josué, com Davi, com Elias, mas a questão é que tem Jesus e nós somos chamados para seguir Jesus. Nós somos chamados para imitar Jesus que estava disposto a morrer, mas não estava disposto a matar. E nesses dias aí de discussão de arma, eu acho muito impressionante isso. No Twitter eu vi uma discussão sobre Jesus e Pedro e arma e espada. Uma discussão sobre a recomendação de Jesus aos seus discípulos quando ele diz, no momento em que ele está sendo preso, no contexto da última ceia, ele diz, quem não tem espada, venda a capa e compre uma. Quem não tem espada, venda a capa e compre uma espada. Então olha a explicação que o Brian Zand dá para o fato de que Jesus mandou os discípulos comprarem espadas. Por que Jesus mandou os discípulos comprarem espadas? Ele não estava dizendo, compra espada aí para defender sua família, Pedro. Não estava dizendo isso. Basta você ler o texto bíblico com atenção, porque Jesus diz exatamente o seguinte, chegou a hora de se cumprir a profecia sobre mim.
abre aspas, ele foi contado entre os rebeldes. Jesus não armou seus discípulos para que eles pudessem lutar. Inclusive, quando eles quiseram lutar no Getsêmani, Jesus os impediu de lutar. Jesus mandou os discípulos comprarem espadas para que a profecia se cumprisse. É mais uma profecia que se cumpre a respeito de Jesus. O beijo de Judas, a espada do soldado que fura ao lado de Jesus na cruz, as vestes de Jesus que não foram rasgadas, nenhum osso do corpo de Jesus foi quebrado, entre os salteadores ele foi morto, e entre os rebeldes ele foi contado. Então, as espadas não eram para que os discípulos lutassem, defendessem sua família ou matassem os seus inimigos. Jesus permitiu que eles comprassem espadas para que se cumprisse uma profecia. E Jesus diz isso claramente em Lucas 22:37, para que se cumprisse uma profecia. O próprio Jesus interpreta porque que ele mandou comprar espadas. Ele está citando uma profecia, que é Isaías 53:12, justamente o capítulo da profecia de Isaías, que fala do servo sofredor, do Jesus que se entrega voluntariamente à morte. Então, usar um texto em que Jesus manda comprar espada, quando ele mesmo está aplicando que comprar espadas é para o cumprimento de uma profecia a respeito dele como servo sofredor, porque ele será contado entre os violentos que têm espada, mas ele mesmo não é. Quer dizer, é uma distorção completa do texto bíblico. Então, por que Jesus mandou Pedro comprar espada ou os discípulos comprarem espada? Para que se cumprisse a profecia, não para que praticassem a violência ou defendessem sua família, né? Então Jesus permitiu que aqueles que o prenderam presumissem falsamente que ele era um revolucionário violento, como diz a profecia de Isaías. Mas quando seus discípulos tentaram usar a violência, Jesus os impediu. No Getsêmani, os discípulos falaram, vamos lutar? Jesus diz, não. Eles dizem, trouxemos espada. E o Pedro corta a orelha do soldado. E Jesus diz, não é isso, né? Tertuliano, que é um dos pais da igreja, que o Brian Zend citou, Tertuliano diz que ao desarmar Pedro, Cristo desarma todos os cristãos. Ao desarmar Pedro, Cristo desarma todos os cristãos. Tertuliano, que viveu no século III. Agora, essa fala do Tertuliano, o Martin Luther King vai usar quando ele está comentando a cultura de não violência. Ele diz que hoje as palavras de Jesus ecoam para todos os cristãos. Que palavras? Guardai vossas espadas. É essa fala do Getsêmani. Não. Vamos lutar? Trouxemos espadas. Jesus diz, não vamos lutar. Diante de Pilatos, por exemplo,